Olá, pessoas. Bom, dando continuidade ao princípio de comunicações, ao conceito de espalhamento espectral, né? Desligar a musiquinha aqui. Não sei se... Talvez até colocar no início. Essa música é legal. Mas como eu disse na aula... Cadê onde eu deixei? Na verdade, eu peguei desse link aqui, né? Da aula de celulares, da SSS, eu deixei um link para vocês apreciarem. Tem uma apresentação de uma universidade lá, acho que de Pittsburgh. E eu vou utilizar, não necessariamente eu vou falar todos os conceitos relacionados ao CDMA1. Na verdade, eu quero utilizar esse material como referência para alguns conceitos necessários para entender um pouco mais daquilo que a gente já conversou. Aqui está falando uma breve história, né? Motivações, né? Motivações, increase system, principalmente aumentar a capacidade do sistema. E, lógico, novas facilidades, né? A partir do momento que se tem um sistema digital, a gama de possibilidades de serviços que puderam ser acrescidos ao telefone móvel celular aumentou grandemente. Bom, aqui está falando história. Talvez isso aqui é interessante, né? A Qualcomm, eu tive a oportunidade de conversar com o vice-presidente da Qualcomm no Brasil e eu lembro falando dos royalties, né? Na verdade, tudo que usa espalhamento espectral hoje tem que pagar royalties para a Qualcomm, 3G lá, europeu, paga royalties, houve uma briga danada sobre isso no início, mas a Qualcomm é formada por, se eu não me engano, Viterbi. Bom, o Viterbi eu comentei um pouco sobre ele no GSM, aqui a gente acaba, eu não vou falar do algoritmo de Viterbi, né, mas este camarada, o italiano, ele foi um dos fundadores da Qualcomm. Se eu não me engano, Shannon, e tem mais um cara famoso aí que são os cofundadores de uma empresa que basicamente hoje é uma indústria de patentes, segundo o vice-presidente da Qualcomm no Brasil, né? Isso há uns 15 anos atrás. Bom, aqui é interessante, né? O codificador de voz do IS-95, aqui falou, né? Interim Standard, lá das EIA-TIA, existia um codificador com taxa fixa de 14,4 kilobits por segundo e um codificador de voz com taxa variável que vai diminuindo a taxa conforme a gente vai falar isso, né? Pode ser baixa atividade de voz ou devido ao aumento de interferência, né? Quando há aumento da interferência, o sistema diminui a taxa de voz para haver uma maior proteção da informação e permitir uma diminuição da potência transmitida. Da mesma forma que o GSM, o CDMA, o IS-95, usa um detetor de atividade de voz, no qual, quando não há atividade de voz, ele decrementa a taxa do canal para aí poder diminuir a potência, né? E quando houver a atividade de voz, ele volta à taxa de codificação normal. E com isso, a potência pode ser diminuída para se alcançar uma taxa de bit de erro-alvo, target, EB, enfim, isso talvez nós não vamos conversar em termos de otimização do sistema aqui, mas um principal parâmetro de otimização do sistema com espalhamento espectral é a taxa de erro de bit. Na verdade, qualquer sistema digital, né? Uma das desvantagens do padrão norte-americano é essa questão deles serem dual mode, eles são compatíveis, né, com amps. E daí o custo dos aparelhos, dual band também, né, era muito maior do que os aparelhos europeus, que basicamente não havia compatibilidade com nenhum sistema analógico antecessor a ele, no caso o GSM.
Low Power Handset, aparelhos com potência mais baixa, né? Além da questão do Sleep Mode, que do ponto de vista de quem utilizou sistemas analógicos, o AMPs aqui no Brasil, a gente tinha uma percepção de que a bateria durava pouco. Eu conheci alguns fazendeiros que eles andavam com baterias no porta-mala do carro porque a duração de uma bateria era curta, principalmente porque o terminal ficava 100% do tempo conectado à rede. Esse conceito de Sleep Mode é que, com os sistemas digitais, algoritmos foram implementados e o telefone, principalmente no modo acampado na rede, né, apto a estabelecer e receber chamadas, ele só liga os receptores em intervalos pré-determinados. Isso é configurável o período de tempo, né? A gente pode induzir, o operador do sistema, né, quem opera a rede, induzir que os terminais entre no Sleep Mode, no qual ele vai escutar de tempos em tempos maiores ou de tempos em tempos menores. Isso depende de cada região, de cada característica, depende da mobilidade dos usuários, enfim. Nós não vamos entrar em conceito de otimização, né? Uma questão interessante, talvez um conceito pertinente que possa ser abordado na prova, nessa questão do soft handover. O GSM ele é considerado hard handover. Uma vez que o terminal sai da área de cobertura de uma célula, ou caso haja muita interferência num determinado canal, hard handover significa que o terminal vai mudar de portadora. Ele cessa a comunicação no canal e inicia em outra. A ideia do soft handover, isso é graças ao Rake Receiver. Eu vou comentar sobre isso mais para frente. O terminal ele pode estar conectado a mais de uma célula simultaneamente, né? E só quando o usuário realmente mover para uma determinada área específica e não na borda, numa área específica de uma rádio base, é que ele realmente vai ficar conectado a uma única rádio base. Mas, resumindo, o soft handover permite que o terminal nas bordas, né, de células fique conectado com várias estações radiobases simultâneas, né? Canais advindos de diferentes torres e não necessariamente de uma única torre. Serviços de dados digitais, né? Textos, fax, circuit, switch, data, né? Acesso à rede de dados, mas comutados por circuito. O canal é alocado para o usuário, independente de haver tráfego ou não. Basicamente, a segunda geração e meia é uma adaptação da alocação desse recurso de forma a permitir a alocação de pacotes, e aí somente ter canais alocados quando houver a necessidade de transmissão. Isso aqui é bobagem, né? Advanced Telephone Features, né? Facilidade de telefonia avançados, né? Coisas da telefonia. Existe criptografia, apesar de que a técnica DSSS é considerada como uma forma segura de comunicação, né, sigilosa, aplicação militar e tal, do ponto de vista do padrão, principalmente porque a interface aérea, aqui está falando que o IS-95 somente contempla a interface aérea, né? Os fabricantes estão livres a fazer o que eles quiserem dentro da rede. Talvez isso causou uma série de problemas para as operadoras de telefonia quando elas precisavam implementar o sistema e haviam fornecedores distintos, ao contrário do GSM, que a padronização é em todo o sistema e não somente na interface aérea. Há realmente uma possibilidade de integração de diferentes fabricantes para operar a rede, para implementar, etc. Code Vision Multiplexes, na verdade, é uma mescla de FDMA, existem portadoras, né? Canais em RF, e a técnica para comunicação bidirecional é o Frequency Division Duplexing. Basicamente, vai existir uma portadora de uplink e uma portadora de downlink. Outra possibilidade é o tal do Time Division Duplexing. Eu até pretendo propor um estudo sobre TDD em cima do padrão DECT. No caso do Brasil, existem telefones sem fio que usam essa técnica. Mas, enfim, tendo em vista que o tempo é curto, talvez nós não
Eu ainda estou por decidir se vou abordar isso ou não. Mas no caso de canais de tráfego, são sempre pares de portadoras, canais de RF, né, Radio Channels, uplink, downlink de 1.20, na verdade 1.2288 MHz, 1.23 MHz, mas para garantir faixas de guarda entre portadoras de RF, é dito que o canal ocupa 1.25 MHz. Ao contrário dos outros sistemas, né, nós já falamos alguma coisa sobre isso, a ideia do CDMA é que vários usuários ou canais compartilham o mesmo portador, o mesmo canal de rádio. E a distinção entre os canais é executada pelos códigos, não por intervalos de tempo ou frequências como em outros sistemas aí já abordados. O receptor executa a correlação no tempo. Isso talvez vai ficar interessante observar essa correlação no conceito do rake receiver, né? Mas basicamente essa correlação no tempo com a palavra código, né, que havendo correlação, havendo o emprego de um código no transmissor e receptor, há alta correlação. Caso o código do receptor não tenha significado do ponto de vista de algum código utilizado no transmissor, né, basicamente não há comunicação, não há baixa correlação e daí não é possível decodificar os bits. Todos os outros códigos, né, são percebíveis do ponto de vista de um receptor específico como interferência. E há ajuste de potência frequentemente para propiciar, né, prevenir o problema perto-longe. O controle de potência é executado no GSM, né, é executado no AMPS, é executado no CDMA, no 3G, no 4G, o que seja. A questão é que os passos de potência lá no AMPS e S136 eram de 3 em 3 dBs, ou seja, a potência dobra ou cai pela metade a cada controle de potência, né? No IS-95, esse controle de potência é executado de 1 em 1 dB, é um ajuste mais fino da potência. E ele acontece numa frequência muito maior do que nos outros sistemas. Universal Frequency Reuse, talvez essa seja a grande vantagem de um sistema com DSSS do ponto de vista do sistema móvel celular, principalmente da Projeto, né? Porque ele se torna simples, né? E, consequentemente, a capacidade aumenta. Eu acho que aqui aborda isso, né? Aqui existe um padrão de reuso ABCDE7, né? Onde um grupo de frequências A só pode ser reutilizado a uma certa distância para diminuir a interferência com o canal. Então, aquelas portadoras disponíveis, né, são utilizadas num cluster aqui composto de 7 células. Do ponto de vista do CDMA, o padrão de reuso é 1 para 1. Até para ser possível o tal do soft handover, aquele no qual não há mudança de portadora, um terminal aqui numa borda da célula ele pode estar conectado com até 3 células, normalmente no caso do IS-95, né, antes de ficar exclusivo numa determinada célula, né, exclusivo em termos de comunicação com uma determinada célula. Então, a grande vantagem do ponto de vista de capacidade é que o padrão de reuso é 1 para 1. Então, do ponto de vista de cluster, né, é como se todas as frequências podem ser utilizadas em células adjacentes. O cluster é de uma única célula, né? Frequency Use fator 4 ou 3 para GSM System. Isso a gente já comentou, né? O GSM é um pouco mais robusto do que o AMPS, o cluster é menor. 3, até 1 por 3, nós não entramos em detalhes, seria possível. Mas, enfim, a grande vantagem dos sistemas com espalhamento espectral é o fácil planejamento de frequências devido ao fato de que uma única portadora pode ser espalhada em todas as células. À medida que há aumento na demanda de tráfego numa determinada localidade, numa região ou numa área específica de uma cidade, por exemplo, a Avenida Paulista em São Paulo, outras portadoras podem ser atribuídas a uma determinada célula, né?
Radio Aspect is an interface standard, somente a interface, é um padrão da interface aérea, né? Ele usa FDD, FDMA, CDMA, ou seja, duas portadoras para haver comunicação de downlink e uplink. Ele usa, dentro do spec disponível, divisão em frequências, né? Se eu não me engano, se eu tivesse lá no AMPS 12.5 MHz contínuo, seriam possíveis alocar 10 portadoras de 1.25 MHz. Porém, como não é contínuo, a capacidade não é exatamente 10 portadoras, né? E dentro de cada portadora, um múltiplo acesso por divisão de códigos. FDD está falando aí, é basicamente o que eu falei, exceto pelo fato de que no CDMA, né, os canais, eles usam códigos ortogonais de espalhamento, no caso, para definir canais, os códigos Walsh. Eu acho que eu comentei, né? Na verdade, o sistema CDMA, ele usa vários códigos. Ele vai ter distinção de canais dentro de uma célula e ele vai ter distinção entre células. No caso, vão existir códigos Walsh para distinguir canais e códigos PN para distinção de células. Trabalho na localização... os 25 MHz são 12,5 para uplink, 12,5 para downlink, né? Aqui está falando que serão possíveis, né, 10 portadoras se estiver na banda A ou 9 portadoras se a concessionária, né, o provedor lá, a operadora de telefonia estiver ocupando a banda B. Isso pensando somente no espectro de 850 MHz. Os canais físicos, bom, largura de banda de 1.25 MHz, né? Se for dividida a largura de banda do CDMA pela largura de banda do AMPS, do FDMA ou do GSM, aqui está falando aquela questão, né? Na verdade, a taxa de espalhamento é 1.2288 megachips por segundo, que daria aproximadamente 1.23 MHz. Mas com faixas de guarda entre portadoras, né? É dito que o canal ocupa 1.25. Talvez a título de exemplo, para ver eficiência entre sistemas, né? O 3G europeu, ele tem uma taxa de 3.84 megachips dentro de uma portadora de 5 MHz, ou seja, uma faixa de guarda muito maior. Em termos de filtro, né, os filtros aqui no IS-95 são muito mais próximos de um filtro ideal do que no 3G europeu. E daí os custos do equipamento lá são bem inferiores a esses aqui. E daí, se dividido 1.25 MHz por 30, serão ocupados 41 canais AMPs dentro de uma largura de banda de 1.25. São denotados em termos of the AMPS channels numbers. Aqui está dizendo que a canalização, né, do AMPS 1, 2, 3, 333 lá de uma determinada faixa, no caso a faixa A, o IS-95 vai usar essa mesma canalização. E se, por exemplo, o canal do IS-95 for 283, ele vai ocupar uma série de canais AMPs. Aí, nesse caso aqui, está mostrando, né, que apesar da potência ser baixa, é necessário que alguns canais AMPs não sejam utilizados pelo sistema analógico. Aqui tem algumas continhas, né? A faixa de guarda entre CDMA e AMPS, a borda, né, em frequência entre as portadoras, é 270 kHz, ou seja, 9 canais AMPS de 30 kHz. Então, para ser configurado um canal CDMA, serão, apesar de que fisicamente 1.25 ocupam 41 canais de 30 kHz, 1.25 MHz é o equivalente a 41 canais de 30 kHz, considerando as faixas de guarda para operar, né, um sistema CDMA vai ocupar aí em torno de
cadê? 59 canais amps. Ou seja, 1.77 MHz e não somente 1.25 MHz. Aqui está falando to be cleared, né? Devem ser limpados, não podem ser utilizados para comunicação analógica, seja pela interferência do amps no CDMA, seja pela interferência do CDMA no amps, né? E quando forem configurados 2 canais CDMA adjacentes, somente 100 canais devem ser desconfigurados, né? Os canais CDMA eles podem estar ocupando, a faixa de guarda entre eles é menor. E daí aqueles canais de guarda, a otimização dessa utilização é maior. Talvez ficaria mais fácil se eu estivesse no quadro para exemplificar isso, né? Para desenhar. Se eu tivesse um canal, eu tenho que ter faixa de guarda 270 aqui, 270 aqui, né? Aliás, 270 kHz, 9 canais amps. Como o CDMA não precisa de tanta faixa de guarda entre portadoras CDMA, só serão necessárias faixas de guarda nos extremos e não entre as portadoras CDMA, e daí há uma otimização dos recursos. Bom, isso aqui é um termo que a gente ainda vai falar, né? Ele está falando que é um QPSK, Quadrature Phase Shift Queuing, QPSK, que é uma variação na fase da portadora. Nós vamos falar isso mais para frente. Isso já abordado, né? A taxa de chips do canal 1.2288 megachips, lembrando que o chip é uma distinção do bit da informação do bit do sinal codificado. A taxa nominal no RATES 1, que é a taxa mais alta de voz, é 9.6 kilobits por segundo, apesar de que foi prevista a codificação com 14.4, e aquele 14.4 comentado lá anteriormente, né, ele pode, por exemplo, ser utilizado para canais de Circuit Switch Data, dependendo da relação sinal-ruído do sinal, né? Se o terminal estiver muito próximo da rádio base com baixa interferência, a taxa poderia ser de 14.4. Mas em termos de voz, a taxa máxima RATES 9.6 kilobits por segundo. Os filtros, né? Também já abordado. A codificação, vai existir uma codificação convolucional. Eu acredito, eu não cheguei a ver todo o material aqui agora, mas eu lembro que da outra vez eu vi, parece que aqui tem o desenho dos codificadores convolucionais. Ao contrário do GSM, que existe um comprimento 5, aqui no CDMA existe um comprimento de 9. Daí a gente vai ver que lá, comprimento 5, existia uma inserção de 4 bits zeros para zerar o codificador, resetar o codificador convolucional. Aqui é necessário a cada amostra de voz a inserção de 8 bits zeros, né? O reset do codificador convolucional é sempre o seu comprimento menos 1. E a decodificação, qualquer codificador convolucional usa o algoritmo de Viterbi para decodificar. Conforme dito antes, exemplificar a codificação é relativamente simples, porém a decodificação a gente necessitaria, né, provavelmente de uma disciplina somente abordando códigos para entender realmente o que é esse algoritmo de Viterbi aí. E o interleaving, não sei se vocês lembram a intercalação de bits, né? Tendo em vista que cada amostra de voz ocorre a cada 20 milissegundos, o interleaving tem esse tempo, né? A cada amostra de voz é feita a intercalação dos bits lá para facilitar a decodificação. Até eu lembrei agora que eu ia fazer um exemplozinho que eu acho simples para entender a vantagem do interleaving. Bom, conforme dito, né? Várias técnicas militares, usa o DSSS, que é espalhamento espectral por sequência direto, no qual o sinal em banda base, faixa estreita, é multiplicado por um sinal de largura de banda muito maior, ou do ponto de vista de tempo de chip, né? O comprimento do código é muito maior do que o comprimento de uma amostra de voz aqui.
O espalhamento do sinal é pseudo-ruidoso, né? Um código pseudo-aleatório, uma sequência PN, com a taxa de chip muito maior do que foi o que eu falei, né? Pro DSCC, resistência à interferência faixa estreita, interferência intersimbólica e operações em baixa potência, né? Interferência intersimbólica, aqui, na verdade, qualquer comunicação digital pode haver interferência intersimbólica. E aqui, além dessa interferência intersimbólica natural de comunicações digitais, isso eu ainda vou falar, né? Eu comentei com vocês que eu mudei a sequência do curso. E no caso de sistemas móveis celulares, existe a interferência intersimbólica induzida pelo canal. E o múltiplo acesso é por divisão de códigos. Cada terminal usa uma palavra código aproximadamente ortogonal a todos os outros canais. E assim eles podem transmitir simultaneamente na mesma portadora. Os receptores executam uma correlação no tempo. Vai ter uma apresentação do Rake Receiver, vai ficar fácil, acredito, vocês entenderam o que é essa correlação no tempo aqui, né? E o Rake Receiver, o famoso receptor dos sistemas DSSS, ao contrário de outros sistemas em que os múltiplos percursos atrapalham a comunicação, no CDMA, múltiplos caminhos, né, multipath, na verdade é vantajoso, principalmente devido ao Rake Receiver. Segundo o padrão, no mínimo, um receptor deve ter 4 fingers, 4 terminais, né? Fazer a correlação de 4 terminais, não, 4 canais, de certa forma. Vocês vão entender isso mais para frente. Não necessariamente todos os fabricantes, o mínimo é 4, mas alguns terminais eram melhores do que outros, né? Principalmente porque eles implementaram mais fingers, mais ramos no receptor Rake. E aí, multiple parallel receivers used to combat multipath interference and intersymbol. Na verdade, é como se houvessem receptores sincronizados em cada múltiplo caminho. Multipath diffraction, dispersion, natural obstacles, enfim, a comunicação sempre vai existir. Talvez um vetor, mesmo que seja obstruído, existe um vetor em linha reta. Existem vetores, né, caminhos da propagação de RF que são refletidos em obstáculos próximos e, mais problematicamente, quando os obstáculos estão distantes do receptor. Quanto mais distante, maior é o atraso. Mas, enfim, o receptor Rake é usado para combinar diferentes caminhos. Basicamente, ele entra em sincronismo com cada um desses múltiplos caminhos. Então, é como o sinal está atrasado, é como se o código fosse outro. É um código, por exemplo, foi transmitido uma referência de tempo, aqui ela chegou atrasada, é como se fosse outro código do ponto de vista do receptor. E o receptor Rake, ele entra em sincronismo com cada um dos múltiplos caminhos. Cada um não, pelo menos 3, eu falei um mínimo 4, mas o quarto Rake Receiver ele é utilizado pelo terminal para monitorar as células vizinhas, mas pelo menos os 3 múltiplos caminhos mais acentuados, né, com maior potência que chegam ao terminal. Os principais, né? Low autocorrelation of spreading possible due to low autocorrelation of spreading. Bom, baixa autocorrelação é que, na verdade, este código aqui é o mesmo código, porém atrasado. Então, é como se fosse um offset naquele código PN que a gente abordou anteriormente, né? E esses pequeno offset devido ao atraso é como se tivesse uma certa autocorrelação entre os códigos. Aqui a ideia do Rake Receiver. Combines the multipath signal construtivamente, né?
geralmente eles, se chegarem em contrafase, eles são destrutivos, se forem em fase, construtivos. Mas no caso da técnica com DSSS, aqui está falando, né? Digital Carrier, Digital Carrier, Digital Carrier. Existe a portadora de RF, o sinal está chegando todo complicado lá, né? Devido aos múltiplos percursos. É multiplicado pela frequência da portadora e o sinal vem para a banda base. E aí, aqui a correlação é feita com um código ou uma portadora digital, né? O código específico defasado entre si. E depois há uma combinação e aí a decisão do sinal binário. Por exemplo, se dois múltiplos caminhos tendem a receber 1 e um múltiplo caminho tende a decodificar como 0, por maioria a decodificação aqui vai decidir pelo 1. De certa maneira, isso diminui a taxa de erro de bits, né? Opa! Multipath and Rake Receiver, então tá lá, a multiplicação do... Aqui já está falando taxa, né? Binary Data já saiu da portadora, então eu não estou conseguindo enxergar o que está sendo dito ali. Code Generator, né? Gera um código, depois o modulador, e aí cada código ele vai ser defasado de um tal. Um tal aqui é o atraso específico para cada múltiplo caminho, né? E depois, na verdade, aqui está decodificando a célula e aqui o canal dentro da célula. Mas acho que aqui tem um slide falando sobre isso, né? A rádio base transmite, tem um vetor, um caminho que chega com atraso, com outro atraso e com outra, são atrasos distintos. Então, lá no código inserido no receptor, cada código aqui tem um código 1, aqui tem um código 1 mais defasado de tal, aqui tem um outro código defasado de outro tal, e daí integrate and dump, né? Aquela ideia de o integrador e depois decidir, e depois da decisão, aqui é feita uma comparação e decide, né? Se a maioria dos fingers, dos ramos, decidirem por um bit e ou poucos, vai depender do receptor, decidirem por outro bit, né, 0 ou 1, a decisão vai ser pela maioria. Os códigos utilizados, né, tem o código Walsh, usados para criar os canais lógicos. Talvez eu vou citar vagamente sobre isso, porque deixa eu ver quanto tempo nós estamos já falando aqui, 32 minutos. Me foi aconselhado a falar vídeos mais curtos, mas eu não consigo falar muito pouco sobre esse assunto, não. Mas, enfim, eu provavelmente não vou entrar na definição de canais aqui. A ideia dessa aula é apresentar um exemplo, né, prático da aplicação de DSSS. Só que no caso do IS-95, o 3G europeu também tem essas ideias, né? Existem códigos ortogonais. No IS-95, os códigos Walsh, o MTS são aqueles códigos gerados pela árvore, né? Porém, os códigos são os mesmos, são binários. As palavras binárias que são ortogonais são as mesmas, né? O código gerado é o mesmo. Seja aqui pelas matrizes recursivas, seja lá no MTS pela árvore geradora. E no caso do IS-95, existe um código PN, pseudo-aleatório, né, usado para distinguir entre transmissores de diferentes células e são gerados usando Feedback Shift Register, né? A ideia de como tem a função é gerada através do registrador de deslocamento, né, uma sequência. Basicamente é um gerador de número aleatório e possui excelente propriedade de autocorrelação. E dois códigos PN são utilizados, um longo e um curto. Basicamente, o curto discrimina a célula, ele tem aqui um comprimento de 2 elevado a 15, né? O polinômio é x elevado a 15, mas eu não lembro, nunca lembrei, né? Na verdade, não tem como lembrar o polinômio, mas ele tem cadê ele aqui?
o Shift Register, que gera, né, ele vai ter lá 15 estados. E também existe um código longo, que tem lá 42, ordem 42 no polinômio. Aí dava até uma continha para fazer, né? Até interessante, mas se a gente tem uma taxa de 1.2288 megachips por segundo, quanto tempo demora para um código de comprimento 2 elevado a 42 menos 1 demora para se repetir? Daí ele é praticamente aleatório. Se eu não me engano, isso aqui demora quase que um mês para o código se repetir. E existe um código mais curto para distinguir células e, basicamente, eu esqueci de comentar, esse código mais longo é para criptografia, segurança, sigilo na comunicação. O sistema emprega codificador convolucional para correção de erros e códigos de blocos com interleaving para também, né, na verdade, para facilitar o decodificador convolucional. Sample e as System Identifier. Na verdade, aqui são identificadores, até uma coisa interessante, né? Eu não vou falar desses identificadores do sistema, mas a semente empregada nesse gerador de código PN aqui, para fazer a criptografia, é esse Electronic Serial Number, que é assigned by manufacturer to a mobile station. É um número de série específico de cada estação móvel. Aqui, apesar dele ter um comprimento, né, de 32 bits, existem alguns outros parâmetros, por exemplo, uma referência de tempo da rádio base que são utilizados para gerar esse código PN para criptografia. System Identification, Network Identification, isso aqui é coisas de sistema móvel celular, vai fugir um pouco de princípios de comunicações, tendo em vista o tempo que a gente tem, né? E para finalizar, eu acho que esse material tem um... Ah, não, para finalizar não, eu quero falar uma série de outras coisas, né? O que talvez eu não aborde muito é essa questão de canais lógicos. Basic Spreading para... Aqui é o processo básico, mas enfim, ele está mostrando lá aqui Channel Dependent Symbols, 1.22 Walsh Code, né? Há uma taxa, na verdade, a taxa da informação 9.6, usando um codificador convolucional 1:2, vai subir lá, não lembro de cabeça, próximo de 20 kbps, vezes um código de 64 chips. Ao final desse processo aqui, existe uma taxa de 1.2288 megachips por segundo. E aí, no caso do no WCDMA também, e no CDMA, vai existir uma modulação em fase e uma modulação em quadratura. Isso aqui é basicamente para ser executado o QPSK. Ele tem realmente a eficiência de um QPSK no downlink e no uplink o pessoal fez uma redundância. A mesma informação que é modulada em fase, ela é modulada em quadratura. E daí a eficiência desse modulador QPSK no uplink é equivalente a de um BPSK. Blá, blá, aqui está falando as portadoras, né? Aqui está falando os canais lógicos. Tem um canal piloto, no qual vai definir a referência de tempo. Não basicamente referência de tempo, né? Porque existe o canal de sincronismo aqui, mas enfim, o canal piloto é no qual o terminal permite, o receptor de um terminal móvel, entrar em sincronismo com a rádio base. E daí ele vai ler informações dos sistemas aqui no canal de sincronismo. Daí ele vai saber, existem vários canais de paging, quantos canais depende de uma série de fatores, né? Mas basicamente dentro daquela ideia de código Walsh, matriz de Walsh de 0 a 64, né? É possível ter teoricamente até 64 canais. O código Walsh 0, que se vocês recordarem é uma sequência de códigos sem variar, 1 e 0, ele é sempre usado pelo canal piloto. O Walsh 32, ele é usado pelo canal de sincronismo. E os outros canais podem ser utilizados para, seja canais de paging, seja para canais de tráfego. Em tese, seriam 64 menos 2, 62 canais de tráfego. Porém, na prática, devido
toda vez, devido à interferência, né, toda vez que aumenta o número de canais, aumenta a interferência. Dados do pessoal da Vivo, eles diziam que, em média, o IS-95 tinha em torno de 24, 25 canais por portadora. Já no CDMA 2000, que é uma evolução do IS-95 One, ele dobrava essa capacidade. Outra coisa que o CDMA 2000 fazia é dobrar o número de códigos. Ele vai lá para 128. Daí aumenta a capacidade do sistema. Aqui é uma ideia da comunicação, né? Então, isso aqui, ES-Forward Channel, canal direto. Convolutional Code, né? User Data, as taxas variáveis. Entra no codificador 1:2, intercalador de bloco, né? Embaralhamento dos bits lá, né? A taxa 19.2, Data Scrambling. Aqui ele vai ter um código longo, né? For o enésimo usuário, Long Code Generator, Decimator. Basicamente, ele vai pegar o serial number mais alguns outros dados do sistema, colocar como semente naquele registrador de deslocamento e gerar um código. E esse Decimator é simplesmente uma adaptação da taxa para 1.2288 megachip por segundo para multiplicar aqui dos dados codificados, né? Existe um outro Decimator aqui, né, para multiplexagem de outros canais, por exemplo, o controle de potência ele é inserido dentro do canal de tráfego ali. Não vou entrar em detalhe de como isso é realmente empregado, né? Mas, enfim, aqui existe um processo no qual a rádio base está discriminando o usuário, criptografando a informação dele, né? Para alguém conseguir decodificar, abrir a informação de um determinado usuário, ele teria que saber o serial number do terminal e o instante em que o terminal foi ligado na rede. Então, isso torna, apesar de que o serial number possa ser possível de ser capturado, né? A probabilidade do cara saber um instante em que uma ligação foi efetuada é muito pequena. Daí é dito que o sistema é sigiloso, né? Bom, aí o código out que multiplica pelo sinal, né? E depois vem a modulação em quadratura em fase para modular os bits lá na portadora. Aqui está falando o canal piloto, né? Todos os bits zeros, o outcode zero, ou seja, não há variação como existe dos bits de dados do canal de voz do usuário. Basicamente, o canal piloto, a única informação que existe é o canal piloto, é o código PN. Como não há variação desses bits, o que é transmitido realmente é o código PN. E daí o terminal consegue entrar em sincronismo com uma determinada célula. Bom, acabou que eu estou falando de canais aqui e eu vou pular para offset. Aqui está falando offset, aqui está mostrando um registrador de deslocamento, né? Deixa eu ver se ele fala o polinômio, não fala, mas daria para gerar o polinômio a partir desse shift register. E deixa eu ver se ele está falando, né? O offset, uma vez que foi gerado um código PN, o deslocamento para distinguir um código do outro são 64 chips. Como o comprimento do código tem lá 32.767, são disponíveis 511 códigos, né? 500, é como se o código fosse deslocado até 511 vezes, né? O total não é que não, é isso que está aqui. Mas, enfim, em tese, voltando, deixa eu ver se está até longe, né? Aqui no CDMA não existe reuso de frequências. Eu coloco a mesma frequência em todas as células e vai existir um código PN aqui, vai existir um código PN deslocado, não necessariamente 64. É interessante que o deslocamento de células adjacentes seja maior do que 64. Mas, enfim, uma célula, por exemplo, igual São Paulo, com mais de 2.000 células, um código PN usado em uma célula, ele vai ser reutilizado em uma célula muito distante, né? E daí é possível diminuir bastante a interferência com o canal. Outra prática que o pessoal da Vivo empregava
Ao invés de alocar, apesar do padrão definir um offset de 64 chips, o pessoal sempre pulava, por exemplo, somente usar os códigos pares. E daí o offset acaba sendo de 128 chips, aumentando a distância entre os códigos, né, diminuindo a autocorrelação entre eles. Aqui, Short PN Codes, os códigos PN curto. Não vou entrar. System Concepts, conceito do sistema, né, o Rake Receiver. Walsh Code. Isso aqui é o Soft Handover, não é? Cell Configuration. Mas, enfim, aqui está falando código Walsh, que define os canais. A ideia do Soft Handover, o terminal vai estar na mesma portadora, só que uma sequência PN dessa célula, offset lá de 164, aqui vai ter um outro offset, aqui um outro offset. Reparem que offset 24, offset 128, offset 200, sei lá, não estou enxergando, 68, 88, mas o deslocamento, o offset entre códigos utilizados em células adjacentes é grande. Enfim, o terminal consegue distinguir os sinais de cada uma das radiobases por esse offset aqui. E dentro de cada radiobase, o canal alocado é diferente. Então, a ideia do Soft Handover é que a informação de voz que vai ser transmitida, na verdade, ela tem que ser transmitida para mais de uma radiobase e aí sim transmitida para o móvel. Da mesma forma, no uplink, o terminal vai ter que transmitir para um canal de uma célula, para outra célula e para outra célula, e essas informações devem ser combinadas no sistema para decisão de qual informação é melhor. Aqui está falando a questão da mobilidade, né? O cara vai andando, vai mudando a radiobase melhor servidora, né? Hora é uma, hora é outra, e a ideia do Soft Handover é que ele está sempre pegando o sinal mais forte. Processo de deployment, não vou abordar muito questões de canais de sincronismo. Aquilo que eu falei, canais de sincronismo, existe uma informação do sistema, né? E a taxa desse canal lá de 1.2288. Eu quero chegar na ideia do codificador. Aqui está falando que as radiobases são sincronizadas pelo GPS, né? Existe um sincronismo mais... Talvez essa seja uma desvantagem, né? O sistema CDMA é carente de sincronismo. E quando ele foi disponibilizado, padrão norte-americano, existe toda uma teoria sobre essa questão do GPS, né? Ele era militar, depois foi aberto para aplicações comerciais, mas toda a rede CDMA ela deve ter uma mesma referência de sincronismo. A gente comentou alguma coisa lá do SDH. O SDH tinha uma rede de sincronismo própria. Detalhes, não vou entrar em detalhes. Sample, aqui tem a... Bom, aqui está abrindo muito do sistema. Slotted paging, canais de paging, traffic channel, downlink traffic channels. Igual eu disse, eu não estou... Mesmo porque é um padrão praticamente morto, né? Eu estou usando isso aqui como uma referência. Esse aqui é Forward Traffic Channel, está falando a taxa de voz, até interessante, a taxa adapta, né? Tem lá, aqui é um outro tipo de codificador, 8.6, 4208. Add Frame Quality Indicator, né? Esse Quality Indicator, um terminal, por exemplo, enviando para a rádio base, qual é o indicador? Se a qualidade for ruim, o sistema aumenta a potência. Se a qualidade for boa, o sistema abaixa a potência, né? Mas, enfim, essas taxas aqui caem lá para 9.6, e depois o codificador convolucional. A taxa desse codificador é 1:2, então 9.6 dobra, 4.8 dobra, mas nesse ponto aqui é necessário haver a mesma taxa de... Deixa eu ver quanto que ele está falando aqui, 19.2, que é a taxa bruta. Então, caso a informação seja taxa plena, full rate, vai continuar. Repetição de símbolos, nenhuma. Se a taxa caiu pela metade, os símbolos são repetidos 2 vezes. Se caiu
4 vezes, a taxa de repetição é 4 vezes. E basicamente isso aqui é até uma técnica de repetição, né? A mesma informação, talvez a técnica de codificação mais simples, né? Enviar a mesma informação mais de uma vez. Como há, por exemplo, na taxa de 9.6, uma repetição de 2 vezes, a maior redundância da informação é possível diminuir a potência, diminui a interferência, o sistema ganha como um todo, né? Aí, bloco interleave, etc, etc, etc. Aqui está mostrando que Power Control, 800 bits por segundo. A taxa de controle de potência é 800 Hz. É um bit que indica isso, né? Bit 1 aumenta, bit 0 diminui. Não sei se é exatamente esse mapeamento, né? Mas, enfim, 800 vezes em um segundo a potência é aumentada ou diminuída no sistema CDMA. Forward Traffic Channel, parará, parará. Eu quero achar o codificador convolucional, o canal de acesso. Até eu comentei de uma tese de um colega, né? Um dos maiores problemas de qualquer sistema móvel é a questão do acesso. Aqui, cada terminal vai usar um código para multiplicar zeros e uns. Ele fez uma dissertação de mestrado, ele fez um estudo lá, ele provou que se for utilizado um código para o bit 1, um outro código para o bit 0, ele aumentou o desempenho do sistema em termos de acesso. Eu lembro que eu falei, quem sabe numa terceira geração, mas provavelmente, até onde eu sei, o estudo dele está lá, está registrado, pode ser que alguma tecnologia no futuro utilize. Em termos de sistemas móveis celulares, eu não sei, eu não tenho quase certeza que isso não foi utilizado. Mas, enfim, a academia, né, está sempre tentando melhorar o que existe aí. E eu achei que tinha um codificador convolucional. Aí tem controle de loop aberto, controle de loop fechado. Eu não estou querendo entrar em detalhe disso aqui. Isso aqui é a área de cobertura, não é? Cell Breathing. Cell Breathing é uma questão interessante para falar do CDMA. Quando aumenta a interferência, aumenta a taxa de erro de bit. Aumentando a taxa de erro de bit, a ideia é aumentar a potência. O problema é que aumentar a potência aumenta a interferência e vira como é que eu posso dizer? Uma bola de neve. Então, essa ideia da célula respirar é que, dependendo da situação, a célula pode abrigar maior tráfego. Dependendo da situação, por exemplo, com maior interferência, o sistema vai desalocar alguns canais. E provavelmente aqueles terminais que estão na borda, eles vão perder a comunicação com a célula e somente vão comunicar com outras. Então, é como se a área de cobertura de uma célula aumentasse e diminuísse conforme o tráfego. Maior tráfego, maior interferência, menor são as células. Diminui o tráfego, a célula aumenta, né? Soft handover, eu comentei sobre ele, né? O terminal pode estar conectado a mais de uma célula. Soft handover procedure. O que ele está falando aqui? Também é soft handover. Está falando do sistema, né? Criptografia, o que eu falei aqui deve estar falando, eu não estou enxergando, mas tem o serial number e alguns dados do sistema para gerar a chave lá da sequência PN. Aqui é um processo de autenticação. Também não vou entrar nesse mérito. Ele não falou do codificador convolucional. Eu acho que eu vi em outro material e confundi. Mas talvez, deixa eu ver quanto tempo de aula. Vixe, talvez até 1 hora tá bom, mas convolutional coding. Deixa eu pegar meu teclado aqui, ele ficou distante. Convolutional coding. Acho que eu digitei imagens. Sai daí. Mas, enfim, aqui é um codificador convolucional de comprimento 3, 1 bit para 2 bits. A ideia do codificador convolucional, deixa eu ver se eu acho um mais. No ED tem 1 para 3, aqui tem 1 para 3. Ó.
na verdade é 2/3. Aqui... aqui é um interessante. Ó. Tem um bit de entrada, aí tem os shift register, né? Aí tem as operações de exclusivo, esse aqui está gerando 1, 2, 3, 1 para 3. E o comprimento 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos pegar o simplesão lá, 1 para 3 mesmo. Esse aqui? Não, esse aqui nem não é 1 para 3. Esse aqui eu acho que é... O que é isso? Forward correction. Esse aqui é input data sequence. Não, esse aqui também é... Esse aqui? Esse é 1 para 3. Poderia até usar ele como exemplo. Vamos pegar 1 para 2. Convolutional Code GSM. Vamos ver assim. Isso aqui é o algoritmo de Viterbi. FSM é GSM. Cadê o meu Enter? 1, 2, 3, 4, 5. E saída 2. Aí tem uma chave, hora pega um bit, hora pega outro bit, né? Mas enfim, o comprimento de 5 são necessários 4 bits zeros. Por que 4 bits zeros? Ao fim de um bloco, de uma amostra de voz, os 4 bits zeros, eles sempre são inseridos ao fim, eles ficam aqui. Na hora que chegar a próxima amostra, os 4 bits zeros deslocam, então não há influência de uma amostra de voz anterior à posterior, né? Sucessivas. Mas, enfim, um bit que entrou nessa posição vai ser feito uma exclusiva aqui conforme a lógica do polinômio. Aqui ele não pegou esses dois, só pegou os dois do fim. Faz um exclusivo desse bit, deixe, o resultado está lá. Nesse outro caminho, este com este, esse, o resultado está lá. Teria que ver o exemplo, né? Enfim, um bit de entrada gerou 2. Só que esse primeiro bit que entrou, na hora que chegar o próximo bit, ele vem para essa posição. Daí, no próximo bit, ele vai ter mesma resposta, né? 2 bits da saída, mas na saída aqui, há influência do primeiro bit e do segundo bit. Chegou um terceiro bit, os três, ou seja, um bit que entrou no codificador convolucional, ele vai demorar um tempo para ele sair. E nos bits codificados, na verdade, existe a influência de vários bits. Por exemplo, um bit de informação, ela vai estar espalhada, nesse caso aqui de comprimento 5, de até 10 bits na saída. No caso do CDMA, que o comprimento é 9, né? Um bit de entrada, ele vai ter influência em 18 bits na saída. Ou seja, um bit que é modulado, na verdade, ele não carrega a informação de um bit específico da informação. Ele carrega características de vários bits da informação. Mas, enfim, é só para aguçar aqueles mais curiosos, né? Essa questão de codificação convolucional. Igual eu disse, é relativamente simples implementar. Isso aqui é hardware, existe um polinômio, implementa em hardware simples, né? Rápido, em tempo real, porém a decodificação não é tão trivial, porque tem que ver essa influência dos bits lá. GSM, Speech Convolutional Encoding. Aqui está falando no codificador, né? Ele está pegando os dois, mas enfim, eu acredito que tenha dado uma noção, né? Vamos ver o que ele fala aqui. Se eu julgar IS95, eu quis pegar o do GSM, que ele é mais simples. Eu coloquei, mas não foi. Aqui eu acho que é mais fácil. Não estou achando um Enter no meu teclado. O codificador convolucional tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comprimento 9, né? E aqui, na verdade, nem não é 1 para 2. São possibilidades. Não, é 1 para 3. Dependendo, isso aqui está pensando em dados já, né? Eu teria que pesquisar com mais calma para achar esse codificador convolucional do IS95. Mas, enfim, espero que com essa aula vocês tenham
detalhes, né, de uma aplicação de DSSS. Igual eu disse, o curso não é de sistema de telefonia móvel celular, eu até trabalhei mesmo com WCDMA, eu mexi muito pouco com IS-95, que eu sei é mais de curiosidade, mas trabalhar com com operadoras, né, eu trabalhei com WCDMA. Mas eu resolvi usar o IS-95 como referência, que ele é relativamente simples, né? Ele foi proposto em termos de voz, então é mais simples de exemplificar do que um sistema pensando em dados. Mas enfim, obrigado e até uma próxima aula.